Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café Entre as Mentes. E hoje estamos com um convidado mega especial, o Dr. Vinícius, psiquiatra da Aurora e também aqui da Entre as Mentes Clinic, vai contar um pouco para nós sobre a escetamina, algo inovador que estamos trazendo aqui para Balneário Camboriú e que eu tenho certeza que você também vai ter bastante dúvida. Então fica aqui com a gente que esse vídeo com certeza vai te ajudar. Bom, doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui comigo. Recíproco é verdadeiro. Vamos lá então. Recentemente decidimos falar, trazer, inovar com a escetamina. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa medicação que está chegando no Brasil de forma muito recente e que as pessoas ainda não têm um conhecimento muito vasto. Pode ser? Então, depressão, né, infelizmente, tem se tornado, né, cada vez maior um problema global, né? O Brasil não é muito diferente. E uma das grandes dificuldades tem sido o tratamento, né? Até porque até então os medicamentos orais para tratamento da depressão, eles costumam levar tempo para fazer efeito, costumam ter muitos efeitos colaterais, né? E desde 2021, né, finalzinho de 21, foi aprovado no Brasil a escetamina, que é um antidepressivo de ação rápida, né? Então é um medicamento que, uma vez administrado, em horas ele já começa a fazer efeito, sendo que ele tem um perfil, né, de tolerabilidade e segurança muito grande. A gente consegue fazer ele somente uma vez por semana, sem a necessidade agora de tomar, né, medicamento oral, e com efeitos, né, muito sutis no momento da aplicação e sem maiores problemas, né, e efeitos colaterais de médio e longo prazo. Então ele não causa ganho de peso, ele não causa disfunção sexual, ele não causa letargia, sonolência, né? Então ele é um medicamento bem favorável no aspecto de tolerabilidade e de eficácia também. Que legal. E quais são os tipos de escetamina que a gente poderia estar utilizando para esse tratamento? Então, a maioria das pessoas confundem a ketamina, né, com a escetamina, né? Então, ketamina é a mistura racêmica da escetamina, né? Sendo que a escetamina ela é muito mais específica e muito mais pura, né, muito mais segura do que a ketamina. Então, a escetamina ela pode ser utilizada de 3 formas. Tá? A aprovada no Brasil, né, com o nome comercial de Spravato, é a escetamina intranasal, né, então é um jato intranasal que faz efeito, como eu falei, em poucas horas, né, para depressão com ou sem ideação suicida. Tá? Outras formas que tem de se utilizar a escetamina pode ser intramuscular ou EV, né, que tem que ser feito em ambiente hospitalar, e a gente tem vários estudos também de escetamina subcutânea, que costuma também ser mais tranquilo, podendo ser feito, né, a nível ambulatorial, com todo um suporte, claro, estruturado, mas veio para facilitar muito, né, pacientes que de alguma forma não querem se deslocar até o hospital, não querem ficar aguardando 6 horas, né, que infelizmente a escetamina EV tem que pegar a veia, demora, né, em torno de 1 hora para aplicação, demora mais 3 horas para a recuperação do paciente. Então a escetamina subcutânea ela é muito funcional. A pessoa vem, faz a aplicação, aguarda 40, 60 minutos e está pronta para ir embora. Assim como a escetamina intranasal. Então, para uso ambulatorial, né, para uso em pacientes que não estão internados, intranasal e subcutâneo têm sido as melhores apresentações. Tá, interessante. Eu tinha essa dúvida também. Ok. E o que você pensa sobre esse tipo de tratamento? Ele veio para ficar ou rapidamente vai ser perdido? Então, como os medicamentos atuais eles não estavam dando conta do recado, né? Então qualquer novidade, qualquer substância que agregue qualidade e resultado para o tratamento, com certeza veio para ficar, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir encontrar para a depressão a bala de prata, né? Algo que sozinho defina todo o tratamento. Então, a gente ainda precisa muito de combinações e associações. Tá? Então, se a gente pegar tolerabilidade, rapidez de resposta, melhora de quadros muito graves, com certeza a escetamina veio para ficar. Infelizmente, talvez ela não é tão conhecida, ela não é tão divulgada, até porque é recente. A gente está falando, né, no Brasil não tinha nada de novo nos últimos 40 anos. Né? Então, todos os medicamentos eram, digamos assim, variações do mesmo tema. A única medicação inovadora de fato é a escetamina, que, como eu falei, né, veio no final de 2021 e ainda tem muito campo, né, para poder
amadurecer e poder ter mais prevalência de uso. Então, infelizmente, as pessoas usam muito menos do que deveriam, dados os números estatísticos. A gente está falando de um problema muito grave, que aflige em torno de 8% da população, e pelas estatísticas, por exemplo, só de afastamento do trabalho no ano passado foram 500 mil de pessoas. Né? Então, a carência por tratamentos, por bons tratamentos, ainda é muito grande. Então, por isso que eu imagino, né, que cada vez mais as pessoas, quando souberem das pessoas que já melhoraram, cada vez mais elas vão se interessar também pelo uso de acetamina. Como funciona o uso da medicação recorrente com o agregado da acetamina? Para um começa outro? Como que funciona isso? Excelente pergunta. A acetamina, ela veio para o Brasil como um tratamento adjuvante, né? Então, a pessoa está tomando os seus medicamentos orais e ela acrescenta acetamina junto com os medicamentos. O que tem acontecido na prática é que, com a melhora através do uso da acetamina, muitas pessoas diminuem o número de medicamentos, diminuem as doses de medicamentos e alguns pacientes conseguem até suspender a medicação oral. Tanto que agora, em janeiro desse ano, nos Estados Unidos, a acetamina intranasal foi aprovada como monoterapia, ou seja, a pessoa não precisa mais estar usando medicamentos orais. Ela pode tratar a sua depressão somente com acetamina. Então, a tendência que eu imagino que tenha daqui para frente é que cada vez mais as pessoas vão usar acetamina de forma exclusiva, até porque muitas pessoas não têm saco para tomar remédio todo dia, tem muitos efeitos colaterais, então elas preferem usar o medicamento uma vez por semana. Dependendo do quadro, a gente consegue até fazer uma vez a cada 2 semanas como dose de manutenção. Então isso traz muito mais conforto, né? E muito menos efeitos colaterais do que tomar remédio todo dia. E existe um término desse tratamento? Então, em bula, o recomendado é usar por pelo menos 6 meses, né? Agora, tem casos que a gente acaba tendo que usar por mais tempo, e tem pessoas que se sentem tão bem que preferem não interromper. E tem estudos já de longo prazo de acetamina de pelo menos 6 anos fora do Brasil, né? Porque ele foi lançado fora do Brasil em 2016. Então está indo agora para 10 anos de medicação, né? Então já tem vários estudos de longo prazo mostrando eficácia, segurança e resultado sustentável ao longo do tempo. Então isso faz com que muitas pessoas prefiram manter, até porque só quem já teve depressão sabe como é ruim e eles não gostam de correr risco de voltar a ter, né? Então a manutenção é muito segura e os resultados podem ser até satisfatórios. Lembrando que a acetamina melhora muito o BDNF, que é um fator de crescimento neural, e claro, ainda está em estudos, né? Mas pode ser que num futuro próximo a própria acetamina possa eventualmente ser utilizada até para transtornos cognitivos, justamente porque melhora a conexão cerebral, melhora a atrofia, né? Melhora a força do neurônio, né? E isso pode se traduzir em preservação, né, de questões cognitivas que infelizmente estão associadas à depressão. Depressão é um fator de risco para desenvolvimento de demência, né, como Alzheimer. Então, eu imagino, né, os estudos corroboram isso, de que tratando a depressão da melhor forma possível, tu está aumentando a vida útil do teu cérebro. Por isso que é tão importante, né, tratar logo e tratar bem a depressão, até para que a pessoa não fique com sequelas, né, com consequências negativas da depressão. Ok. E a depressão bipolar pode ser enquadrada no uso da acetamina? Então, se a gente pegar em termos de aprovação, né, de bula, não há essa indicação em bula, tá? Mas existem uma quantidade muito grande de estudos fora do Brasil usando, né, a acetamina como tratamento principal para a depressão bipolar. Justamente porque a acetamina ela não está associada com virada maníaca, tá? Só para que vocês entendam, quando a pessoa tem transtorno de humor bipolar, está deprimida e usa antidepressivo, ela corre o risco de ficar maníaca, né? De ir para o outro polo, por isso que é bipolar. A acetamina ela tem a propriedade de melhorar o quadro depressivo, mas ela não induz virada maníaca. A pessoa não fica acelerada ou eufórica por causa da medicação.
vários estudos corroboram, né, essas evidências de que a acetamina com certeza pode ser um tratamento muito promissor para a depressão bipolar, que, diga-se de passagem, é uma condição médica bastante complexa para tratamento, porque o mesmo remédio que melhora a depressão, infelizmente, pode piorar, né, o quadro bipolar. Eu tenho bastante casos de bipolaridade aqui, e é justamente isso, ou o paciente está na cama durante semanas, mal consegue vir para terapia, ou entra online 10, 15 minutos, já sai da sessão, já aconteceu de jogar o telefone pro chão enquanto estava no meio da sessão, e o extremo de 2 dias depois ir lá e gastar com jogos um valor exorbitante, porque acabou. Não tem dúvida, é um quadro, como eu falei, complexo. A única diferença, digamos assim, no quadro depressão unipolar, que a gente pode usar acetamina em monoterapia, na depressão bipolar é necessário manter o estabilizador de humor. Então, quando a gente usa acetamina, a pessoa utiliza o seu estabilizador de humor e associa a acetamina justamente para ter esse resgate, né, do quadro depressivo. E a grande vantagem é que a pessoa, como eu falei, ela não vai de um polo para outro, né? Ela não faz o que a gente chama de virada maníaca, né? Então ela melhora do humor de uma forma sustentada, sem exageros, né? Que no quadro bipolar é muito importante. E outros quadros a gente consegue utilizar também? Sim, como eu falei, de forma com indicação de bula, que a gente chama de label, a única indicação de bula da acetamina no Brasil atualmente é depressão resistente ao tratamento com ou sem ideação suicida. Mas em estudos abertos, né, existem vários né, estudos mostrando que pode ser utilizado para fibromialgia, em função da questão da dor, lembrando que a acetamina é um anestésico, né, mas já deixo claro, né, que a dose utilizada de acetamina é uma dose muito segura, né, não está associado, né, a quadros, digamos assim, graves, como infelizmente acontece com drogas de abuso. No caso da acetamina, as doses são muito seguras, são muito baixas para causar qualquer tipo de malefício, né? Então, fibromialgia, transtorno doloroso, né? Então, pessoas com dor fantasma, com um quadro, né, miálgico, assim, né, com muita dor, pode ajudar, tá? Tem alguns quadros mostrando, tem alguns estudos mostrando que para transtorno de ansiedade social, né, fobia social, é algo que pode melhorar bastante, né, o perfil de enfrentamento, o perfil de confiança desses pacientes, né? Tem alguns estudos mostrando até que para dependência química, né, então cocaína, álcool, maconha, justamente por toda a melhora neuroquímica, né, que a acetamina produz, pode ajudar muito pacientes, né, com quadros de abuso de drogas a reestabelecer o seu equilíbrio, principalmente do centro de recompensa. É importante lembrar que as drogas elas alteram muito a neuroquímica cerebral e a partir de uso de uma medicação que pode restaurar, né, restabelecer toda a neuroquímica cerebral, isso pode ajudar a pessoa a se manter, né, abstinente das drogas. Uau. Eu vi alguns estudos sobre, mas ainda não estava sendo utilizado aqui no Brasil para a parte de drogas. Então, o que a gente tem hoje na medicina são indicações formais de bula, que a gente chama de label, mas o uso off-label, né? Então, indicações clínicas, a partir de estudos, né? Que, como eu falei, apesar de não ter uma comprovação em bula, pelo uso clínico, né? O uso ficou tão consagrado que isso nos autoriza a utilizar, principalmente quando as estratégias convencionais elas falham. Porque, como eu falei, tem muitas opções de tratamento, mas infelizmente eles não dão conta das demandas, né? Então sempre vão ter casos mais desafiadores, pessoas que não toleram medicamentos, pessoas que não querem fazer tratamentos convencionais, então a gente muitas vezes tem que pensar fora da caixa, com ética, com cuidado, né? Com acompanhamento, né? Bastante cauteloso, mas o próprio Conselho Federal de Medicina, né, a própria ciência nos autoriza a fazer o uso off-label para quadros que de alguma forma não melhoram com estratégias convencionais. Ok. E você tem algum case que você gostaria de compartilhar? Então, tu sabe que, né, assim, o uso, né, de acetamina, como eu falei, ele tem crescido muito, né? Tem um caso em especial, né, de uma paciente que já fazia tratamento para depressão por pelo menos 15 anos, né?
Então, uma pessoa assim com obesidade, sedentarismo, desinteressada pela vida. Geralmente está associado. Exatamente, né? Então, aquela pessoa assim que meio que desistiu de viver, né? Ela era, né, dona de um pequeno mercado, né, na nossa cidade, e aí ela abria um dia, não abria 2 dias, né? Então o mercado ele meio que foi morrendo, né? Até que, né, a gente conseguiu, né, fazer o uso da ecetamina para ela, e impressionante, em torno assim, de 2 meses, né, o que a gente chama, claro, uma depressão grave em função das escalas de Madras, né, que é uma escala, um nome Asper, que dá uma escala de quão deprimida a pessoa está. 0 a pessoa não tem depressão e 60 é a pior depressão possível, né? Então, essa paciente, quando ela começou a ecetamina, a escala de Madras dela era 56, né? Então era uma depressão muito grave, tá? Depois de 2 meses de tratamento, né, a gente está falando de uma paciente crônica de 15 anos, a escala de Madras dela estava em 40, né? Então ela saiu de uma depressão grave, com ideação suicida, para uma depressão moderada, né? Então isso, pelo curto espaço de tempo que a gente já teve depressão, isso é uma resposta muito consistente, né? Moral da história, depois de 6 meses de tratamento, essa paciente fez cirurgia bariátrica, colocou lente nos dentes, né? O mercado dela não só reabriu, mas ela conseguiu contratar 3 pessoas, né, para poder de alguma forma tocar o mercado, né? Uma paciente que voltou a estudar, né? Ela estava na faixa ali dos 50 anos, então ela se motivou a concluir os estudos, coisa que ela não tinha feito, né? Então, literalmente foi um caso assim, né? Por isso que eu estou trazendo, foi bastante emblemático, porque para ela foi uma virada de chave, né? Essa paciente, ela usou, né, então, todo o esquema de acetamina semanal durante 9 meses, e depois, né, desses 9 meses, a gente começou a fazer a cada 2 semanas. E ela usou a cada 2 semanas por mais 3 meses. Então, depois de 1 ano de tratamento, ela usava em torno de 18 comprimidos por dia antes de começar a acetamina. Hoje ela usa 2 comprimidos, né, de 2 medicamentos diferentes, 2 antidepressivos, um pela manhã e um à noite e mais nada, né? Então, de 18 comprimidos sem vida, né, hoje ela vive de forma plena, tomando 2 comprimidos só, e hoje ela já não usa mais acetamina, tá? E uma coisa legal da acetamina é que a gente tem ela hoje como uma carta na manga. Se porventura essa paciente voltar a piorar, antes que ela, né, piore muito, a gente pode fazer doses de reforço. Então ela pode usar 1 mês de acetamina, volta a parar, ver como fica, né? Então a gente consegue jogar o uso da acetamina conforme ela for se sentindo. Uau! Fiquei impressionada, tinha muita coisa aqui que eu sabia, outras que para mim está sendo novidade, mas acredito que conhecimento nunca é demais, ainda mais numa área tão delicada. Para a gente finalizar, acho importante também falar do processo avaliativo, né? Porque as pessoas também vão ver esse vídeo, acham que é só vir e fazer o uso desse vitamina, e não é bem assim, né? Existe todo um critério para que o paciente seja condicionado ao tratamento. Então, acho que tu tocou num ponto essencial, né, que é a questão da ética e da responsabilidade, né? Então, a gente precisa, sim, primeiro estabelecer um bom diagnóstico, até na questão aí de segurança, fazer todo um inventário do que a pessoa já usou de medicação, o que ela tolerou, o que ela não tolerou, até para a gente poder, né, customizar, digamos assim, o tratamento para aquela pessoa da melhor forma possível, né? E isso, claro, né, requer todo um acompanhamento, lembrando, claro, que além da acetamina, é sempre necessário que a pessoa cuide da sua alimentação, que ela durma bem, com certeza que ela faça psicoterapia, né? Até isso é uma coisa muito bacana, né? Essa tabelinha da psicoterapia com a acetamina, porque a acetamina ela amplia, né, digamos assim, os pensamentos, ela de alguma forma ajuda a pessoa a sair daquela ruminação depressiva, né? E a psicoterapia ajuda muito a pessoa a poder trabalhar outras ideias, outras perspectivas, né? Porque às vezes a pessoa ela está tão presa naquele seu problema, naquela sua situação, que ela não consegue ver que existem outras vidas, né? Outros cenários possíveis, né? E isso a terapia ajuda muito, né? Então, traçar novos caminhos. Exatamente.
Então, é muito comum pessoas, né, que estão lá na terapia e não conseguem sair, né, daquela sua situação, e a partir de um tratamento diferente ela consegue expandir, né, os seus horizontes, e para a terapia isso pode ser muito proveitoso. Então, assim, ecetamina não é mágica, né, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela pode ser, né, como eu falei, assim, uma possibilidade de ela evoluir, né, dela sair de um patamar assim muito duro, né, muito triste da depressão, que inclusive, né, acaba ruminando aí questões de autoextermínio, para ver da possibilidade daqui a pouco melhorar, né? Então daria para dizer que a pessoa ela tem de volta a esperança, né, que é uma coisa tão importante na saúde mental e que infelizmente acaba se perdendo com o adoecimento. Não, foi extremamente importante isso, porque eu vejo muitos psiquiatras que não veem a importância muitas vezes da psicoterapia e não fazem a indicação de uma psicoterapia. Eu sempre falo para alguns pacientes que chegam aqui com doses exageradas de medicação que o remédio ele tem uma função de remediar, mas que o tratamento ele precisa ser combinado com exercício prático, cognitivo e comportamental até para melhoria do paciente, né? Porque se você toma medicação e continua fazendo exatamente o que você fazia antes, Claro. tua vida vai cada vez afundar mais. Então, o melhor tratamento para depressão é um tripé, que envolve medicação, terapia e hábitos de vida, né? Sem um tripé é como um banquinho, né? Sem um tripé não para de pé, né? Então a gente precisa ter bases sólidas justamente para que a pessoa possa de alguma forma ir melhorando, né? É para a vida toda? Não sei, né? Infelizmente tem algumas pessoas, assim como diabetes, assim como hipertensão, assim como doenças reumatológicas, vão precisar usar medicação para a vida toda, vão precisar de terapia para a vida toda, né? Agora, a grande questão é melhor sobreviver, né, com depressão ou viver com o tratamento, né? O que compete a nós, claro, é buscar tratamentos melhores, mais efetivos e com menos efeitos colaterais, até para que a pessoa possa ter uma vida plena, né? E hoje, né, felizmente até em função das novas tecnologias como a ecetamina, hoje a pessoa não precisa mais escolher entre, né, viver deprimida ou viver dopada, né, que é um medo, né, que é uma fantasia que as pessoas têm, que o tratamento vai deixar elas babando, vai deixar elas, né, digamos assim, sem capacidade de viver, coisa que hoje, felizmente, já não é mais realidade. Que bom, que bom. Mas então é isso, quero te agradecer esse momento, acredito que foi muito valioso. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, a gente com certeza vai ler com muito carinho, responder todos vocês. E o nosso contato aqui da Entre as Mentes também está disponível, é só nos chamar. Muito obrigada.